Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quaresma, tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Eis o tempo de conversão. Queridos, hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Estamos na primeira semana da Quaresma. Contudo, hoje, dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. A cátedra é a cadeira de onde o bispo preside, a sede do bispo, de onde o bispo preside a sua diocese. Hoje celebramos então Pedro como o primeiro papa da igreja, primeiro bispo de Roma. O evangelho que a igreja nos propõe, esse dia da Cátedra de São Pedro, está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Abra o seu coração, é uma mensagem de conversão para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, hoje celebramos, portanto, a Cátedra de São Pedro. Celebramos São Pedro como o primeiro Papa da história da Igreja. Na pessoa de Pedro, Jesus fundou a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Jesus diz no singular, a minha igreja. No Evangelho, na liturgia de domingo passado, primeiro domingo da Quaresma, na primeira leitura da liturgia de domingo, nós vimos a aliança de Deus feita com Noé depois do dilúvio. A humanidade havia pecado, a humanidade havia se afastado de Deus, a humanidade havia se misturado com o demônio, se entregue às ilusões do demônio, às ilusões da carne, às ilusões do mundo. O coração deles estava contaminado. Deus então disse a Noé, Deus disse a Noé que iria purificar a terra por meio de um dilúvio. E mandou a Noé que construísse uma arca. Noé construiu então uma grande arca e 8 pessoas adentraram essa arca, junto com um casal de cada animal. E você conhece a história, veio o dilúvio sobre a face da terra, e depois de 40 dias e 40 noites chovendo, então acabou o dilúvio. Noé soltou uma pomba, ela voltou com um ramo de oliveira no bico, um ramo de oliveira. Depois ele solta novamente a pomba não retorna mais, então Noé já havia entendido que a pomba então encontrou um lugar seco para pousar. Era o fim do dilúvio. Queridos, o mundo de hoje está entregue ao pecado. O próprio Senhor vai dizer que o príncipe desse mundo é o demônio. O coração dos homens se afastou de Deus. Haja visto, por exemplo, as coisas terríveis que vimos no carnaval. Há poucos dias, na semana passada foi o carnaval, e as coisas terríveis que vimos no carnaval. Blasfêmias contra o nome de Deus, ofensas contra o nome de Deus, pecado de imodéstia, pecado contra a castidade, pecado de impureza, espalhado à torta e à direita. A ofensa e o vilipêndio, o deboche com as coisas sagradas. Verdadeiramente uma festa do demônio, uma adoração pública a Satanás. O carnaval é uma adoração pública a Satanás. Assim, esse mundo está num tremendo dilúvio.
Aqueles que não entrarem na arca vão se afogar. A arca de Noé. A arca de Noé é o símbolo da igreja. Choveu durante 40 dias e 40 noites. 40, número 40 na Bíblia, foram 40 os anos em que o povo andou no deserto. 40 foram os dias em que Moisés esteve diante de Deus no Monte Horebe. 40, portanto, foram os dias do dilúvio. 40 são os dias que Jesus jejuou no deserto. Sempre o número 40 ali, 40 anos foi o reinado do rei Davi. Sempre o número 40 vai aparecendo na Bíblia. Por quê? No tempo bíblico, na época de Jesus, a idade média de um homem era de 40 anos. 40 anos. Então é o tempo da vida de um homem sobre a terra. Choveu 40 dias e 40 noites. Ou seja, a vida do homem nessa terra está sob o dilúvio. E se você não estiver na arca de Noé, você vai se afogar. Você vai perecer. A arca de Noé é a igreja. E o primeiro Noé é Pedro. Assim como Deus mandou a Noé construir a arca, Deus mandou a Pedro edificar a igreja. Ou melhor, Deus disse que Ele mesmo edificaria a igreja dele sobre a pessoa de Pedro. A igreja católica, apostólica, romana é a arca de Noé, na qual o Senhor garante a nossa vida, nos alimentando com 7 sacramentos. A arca de Noé é a igreja. Quem estiver fora da igreja está exposto às águas do dilúvio. Por isso, meus irmãos, nessa festa da Cátedra de São Pedro, eu quero te convidar a rezar pela igreja. Rezar e oferecer sacrifícios. A quaresma é tempo de jejum e oração. É necessário, então, rezarmos e orarmos pela nossa arca. E quantas pessoas que, estando na arca, querem cortar a madeira da arca para fazer pequenos barcos para si mesmo. Vai que a água entra na barca. Então eu vou lá na parede da barca e arranco umas tiras de madeira para fazer a minha própria barquinha, separada da arca. Caso a arca venha afundar, eu terei meu barquinho. Só que você não percebeu que é você que está fazendo a barca afundar, cortando as paredes para fazer o seu pequeno barquinho? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas têm criticado a igreja, muitas pessoas têm vilipendiado a igreja, muitas pessoas têm falado mal dos sacerdotes, do clero, do papa. E o que você tem feito pela igreja? O que você tem feito para manter a incolumidade da arca? Você tem rezado pela arca? Você tem rezado pela igreja? Você tem oferecido sacrifícios, jejuns, penitências pela arca? Você tem oferecido sofrimentos pela igreja? Queridos, Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Da mesma forma que as chuvas do dilúvio não conseguiram afundar a arca de Noé, as chuvas do dilúvio desse mundo passarão, mas a igreja não passará. A igreja é eterna. A igreja católica, apostólica, romana é eterna. Porque a igreja não é uma fundação humana, é uma fundação divina. Quem fundou a igreja foi Jesus. E Jesus fundou a igreja tendo 3 dimensões. A igreja militante, que somos nós neste mundo, que estamos aqui nessa terra militando pela nossa salvação, lutando pela vida eterna. A igreja padecente, que são as almas do purgatório, e a igreja triunfante, que são os santos, a Santíssima Virgem, São José, os anjos, na presença de Deus no céu. A igreja triunfante, a igreja gloriosa. Portanto, a igreja é eterna. O céu é a igreja gloriosa, o céu é a igreja católica. Portanto, meus amados, hoje, esse dia em que fazemos memória de São Pedro, o primeiro Papa da história da igreja, eu quero te convidar a rezar e oferecer jejuns e sacrifícios pelo Papa, pelo seu bispo, pelo clero. Estamos na quaresma, é tempo de conversão, é tempo de penitência, de mortificação e de oração. Oferece hoje as suas orações, oferece hoje as tuas mortificações e oferece hoje até mesmo os méritos, as boas obras, as caridades, as esmolas que você fizer. Oferece tudo na intenção da igreja, na intenção da nossa arca. Porque se sairmos da arca, afundaremos e seremos levados pelo dilúvio. São Pedro, rogai por nós. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.